Boa tarde, pessoal. Passando aqui para poder falar sobre a dica 09 de qualidade. E hoje nós vamos falar sobre o transporte de amostras biológicas. É muito importante que os laboratórios definam em um procedimento da qualidade como é que é feito o transporte das amostras dentro do laboratório. Pensando que você tem que definir quais são as embalagens primárias, que normalmente são os tubos e frascos, embalagens secundárias, que podem ser pelo Manual de Transporte de Amostras Biológicas da Anvisa, do Ministério da Saúde, ele permite que você utilize sacolas plásticas ou bags, que você coloque ainda um material que ele absorva, um material absorvente entre a embalagem primária e entre a embalagem secundária para caso de vazamentos, esse material fica contido ali. E definir também a embalagem terciária, que normalmente são as caixas ou as maletas de transporte. Lembrando que essas maletas elas têm que ser de material lavável, né? E tendo as identificações tanto do remetente, né, quem está enviando, do transportador, a pessoa que transporta, assim como os dados do destinatário. Então, endereços dos remetentes também é importante e do destinatário, qual é o endereço para caso de fazer algum contato. Então, você tem que ter a sinalização com a classificação do tipo de amostra que você transporta. Normalmente no laboratório de análises clínicas é substância da categoria B, com aquele símbolo N3373, e ainda você tem que colocar uma observação em caso de acidente, entrar em contato com o laboratório tal através do endereço ou do telefone tal. Ok? É importante que esteja definido isto. A equipe inteira treinada com lista de presença e verificação de eficácia desses treinamentos nesses procedimentos, inclusive o transportador. Se for o transportador do próprio laboratório, ok, ele deve ter todos os treinamentos específicos. Se for um transportador contratado, essa empresa tem que ser legalmente constituída, então tem que ter um CNPJ, tem que ter a habilitação, então tem que ter a liberação da vigilância sanitária, e você tem que ter o contrato com essa empresa, onde os contratos têm que trazer as responsabilidades das partes envolvidas, inclusive com relação aos registros, rastreabilidades, treinamentos, guarda de documentos e arquivos. No transporte de amostras entre as unidades para a matriz ou entre laboratórios, vocês têm que ter uma lista constando a relação dos pacientes com os exames que estão sendo realizados. Tem que definir também a temperatura de transporte dessas amostras, e você está fazendo o registro tanto na saída quanto na chegada, evidenciando isso para um caso de uma vistoria de vigilância sanitária ou mesmo de uma acreditação ou certificação da qualidade. É importante também que vocês definam nesse documento as questões relacionadas à biossegurança, em caso de derramamentos desses materiais, em caso de algum acidente com esse material ao longo do transporte, o que tem que ser feito, quem tem que ser avisado, nem tem que comunicar às autoridades locais e aos clientes, comunicando a necessidade, registrando isso, mantendo o registro, tanto dessa ocorrência com relação à abertura de não conformidade à tratativa. E se houver a necessidade de recoleta, as partes têm que ser comunicadas. Outra questão também com relação ao transporte é a necessidade da validação desses transportes quando eles são feitos entre postos de coletas diversos e a sua matriz. O próprio Manual de Transporte de Amostras Biológicas do Ministério da Saúde, ele traz um passo a passo sobre essa necessidade de validação. Então, não deixe de validar esse transporte e não deixe de manter atualizada essa instrução para capacitar os seus colaboradores.